Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória, passa todo louvor. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória. A partir do verso de número 31, que diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, por essa oportunidade maravilhosa que temos de abrir a tua palavra e de entender a tua palavra, de comê-la mesmo, de guardá-la no nosso coração, de sermos norteados por ela, de sermos iluminados na nossa consciência, doutrinados por ela. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade maravilhosa de, junto com os irmãos, oferecermos ao Senhor o nosso louvor, o nosso cântico, a nossa adoração. E nesse momento, Pai, nós queremos continuar com a nossa adoração, dando sequência, mas agora não cantando, não orando, mas sim ouvindo a boa palavra do Senhor. Fala conosco, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quais são as nossas necessidades, o que nós precisamos ouvir nessa noite. Ó Pai, toma a minha vida nas tuas mãos, que toda a minha limitação, todo o meu pecado não atrapalhe a atuação do teu Espírito nesse momento. Que o Senhor alcance aqueles corações aflitos que precisam de ouvir com clareza a boa voz do Senhor. E que assim aconteça para a glória, para a honra do nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Há textos da Bíblia, queridos, que eles não precisam de explicação. Há textos que a gente pode, claro que não faremos isso, mas a gente pode ler e a gente pode fechar a Bíblia e depois ir para casa. São textos autoexplicativos, textos que são extremamente claros, belos mesmos, belíssimos inclusive.
E esse é um dos textos mais bonitos, um dos que eu mais gosto. Eu já perdi a conta de quantas vezes abri cultos lendo a carta de Romanos capítulo 8, esse trecho que fala da garantia do amor de Deus, da certeza, das provas do amor do Senhor para conosco. Como que é um texto que revela o interesse de Deus por nós e o que Deus é capaz de fazer por nós. E falando de amor, amor é uma carência humana. E é uma carência humana porque, primeiro, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E João, na sua primeira carta, ele vai dizer assim, dando uma definição que o meu tio, eu tenho um tio chamado Luizinho, militante do PT de carteirinha, ele era ateu, comunista, não acreditava na existência de Deus, mas ele dizia assim, Dauro, eu não creio em Deus, mas eu creio que Deus, se ele existisse, ele seria amor. Porque João fala, Deus é amor. Deus é amor. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E nessa imagem e semelhança que nós recebemos de Deus, existe aquilo que nós podemos chamar de correspondência. O homem corresponde ao Criador, mesmo o ateu, mesmo o incrédulo, um ateu desprovido da fé, desprovido da presença de Deus no sentido da graça especial, porque a graça geral está sobre o ateu. A graça geral derrama saúde sobre o ateu. A graça geral derrama prosperidade para o ateu que trabalha, que acorda cedo. A graça geral faz o sol nascer sobre a horta do ateu. A graça geral faz a chuva regar a terra do ateu. Mas a graça especial não. A graça especial é aquela que os cristãos possuem, porque foram alcançados pela graça especial que revela o Senhor Jesus Cristo. A graça que ilumina a nossa consciência, que nos mostra a beleza, a sublimidade do Filho de Deus. Essa graça especial somente nós temos. Mas até mesmo o ateu, influenciado pela graça geral, ele pode amar, ele pode ser amado, ele pode ter uma noção do que seja o amor. Há uma carência imensa no coração. As pessoas têm uma necessidade imensa de amar e serem amadas. Os psicólogos dizem que as pessoas mais infelizes são aquelas que nunca encontraram um amor na vida. Mesmo aquelas que têm medo de amar. E como tem medo de se entregar para alguém, de abrir o coração para alguém e de amar alguém, elas preferem então, receosas de serem machucadas, de terem o seu coração pisado, e o ditado diz que o coração é terra que ninguém pisa, ela então prefere ficar distante. Muitos até se casam, mas se casam sem serem apaixonadas. Se casam racionalmente, escolheram aquele que é talvez trabalhador, que é um grande homem, uma grande mulher, talvez até um rapaz bonito, uma moça bonita, mas a respiração não falta quando os dois se encontram. É aquele casamento sem graça, e a graça que está faltando, o elo que falta, é justamente esse sentimento divino chamado amor. Não é à toa que um dos poemas mais bonitos do Luís Vaz de Camões é aquele que fala do amor, né? O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Luís Vaz de Camões, falando do amor. É uma bênção. Amar é uma bênção. E nós queremos amar. Precisamos amar e precisamos ser amados. Eis então a razão pela qual as pessoas procuram tanto alguém que possa lhe corresponder, que possa lhe amar, que ela possa também amar. Por quê? Porque temos essa necessidade profunda. É um grito da alma, é um anseio da alma. Não é consciente. Não estamos no campo da razão, no campo do cognitivo. Estamos numa outra dimensão, uma dimensão que tem vida própria, que não respeita as leis da mente, segue somente a lei do próprio coração. E quando nós falamos em amor, o homem encontra no amor de Deus o verdadeiro suprimento dessa carência. O homem só consegue de fato se realizar na questão, no âmbito do amor, quando ele encontra Deus, quando ele encontra Jesus Cristo. Como eu disse, João já na sua carta disse que Deus é amor. E Paulo agora,
escrevendo a carta aos Romanos, Paulo vai falar dessa certeza que Deus nos dá, que nos ama. Podemos estar seguros no amor que nós encontramos em Deus. Podemos estar garantidos que o amor de Deus é um amor sólido, permanente, não é volúvel, não é instável, ele é seguro, é como uma rocha. E por que podemos estar seguros nesse amor? Porque, na verdade, ao invés de ficarmos procurando desesperadamente alguém que supra essa carência, na verdade, nós temos que abrir o coração para que Cristo entre e supra essa carência que temos, essa carência de ser amado. Saber que um Deus poderoso, sábio, juiz de toda a terra, que também nos ama, é uma das maiores bênçãos que podemos ter na vida. Jesus surpreendeu os judeus, quando na oração do Pai Nosso, Jesus vai revelar um Deus que é amoroso. Paulo vai chamar Deus de Abba. Jesus, antes de Paulo, vai chamar Deus de Abba. E Abba era paizinho, o pai amoroso, que o judeu não conseguia enxergar. Na cabeça de um judeu clássico, frequentador do templo de Salomão, frequentador da sinagoga, leitor da Torá, Deus é juiz, reto juiz, que julga todos com equidade. Mas ele não é apaixonado pelos seres humanos. Quem vai revelar essa faceta amorosa de Deus é Jesus Cristo. Quando ele diz Deus, ainda que ele seja Senhor, ainda que ele seja juiz de toda a terra, Jesus vai dizer, não temam os homens, antes temam aquele que tem o poder de lançar, matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ele não adoça a imagem de Deus, Deus continua sendo um juiz que julga, ele lança assim desobedientes nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente. Deus continua sendo o general de batalha, mas ele também é em Cristo revelado como um Pai amoroso. E que grande amor é esse que nós encontramos no Senhor. E se as pessoas soubessem que esse Deus Criador é também um Pai amoroso, se esse amor fosse anunciado, queridos, eu tenho certeza, como Antônio, parafraseando aqui o reverendo Antônio Carlos Costa, da Presbiteriana da Barra, ele diz assim, os psicólogos, os consultórios estariam mais vazios. Se as pessoas tivessem profunda certeza de que o Deus lá de cima nos ama e está interessado em nós, os consultórios estariam vazios. Porque essa certeza iria curar uma série de feridas que nós temos na alma, iria eliminar uma série de sangrias que nós temos dentro de nós, porque tem muita gente aí no mundo, correndo atrás exatamente de alguém que lhe ame, e bate em todas as portas, procura todos os lugares, vai nos bares, nos restaurantes, nas praias, nas vigílias, nos retiros da vida, desesperadamente procurando alguém que supra essa carência, a carência de ser amado. E eis que Deus está aqui, eis que o Senhor está aqui, revelando o seu amor. E Paulo, quando vai escrever, portanto, à igreja em Roma, ele vai fazer questão de mostrar que Deus, de fato, ama os seus eleitos. Ele não apenas predestina, ele ama os seus eleitos, ele ama os seus filhos. Ele tem interesse na nossa vida. E ele dá provas, portanto, do amor. A primeira delas que Paulo coloca, a prova essa pela qual podemos ter certeza de que Deus nos ama, é que há 2000 anos atrás, como diz o texto, ele não poupou o seu próprio filho. O que Paulo está dizendo é que o amor de Deus já está provado. Nós não precisamos pedir provas do amor de Deus por nós. Há muitos irmãos, às vezes, que no momento de crise de fé, parece que Deus não está ouvindo as suas súplicas, que Deus não está atuando. Ele está orando, ele está pedindo, ele está esperando e nada está acontecendo. Há um silêncio divino em relação à pessoa. E muitos, numa hora como essa, caem em desespero, querendo evidências do interesse de Deus, querendo provas do amor de Deus. E Paulo fala, ele não poupou o seu próprio filho lá atrás.
O amor de Deus já está provado. Deus não precisa provar mais nada. Ele não precisa chegar para nós mandando um anjo. Poderia ser milagroso, poderia ser até convincente. Você se sentindo abandonado, se sentindo sozinho, esquecido por Deus. Parece que o céu é de bronze, está fechado, você não sente a presença de Deus. Aí um anjo do Senhor aparece no teu quarto de madrugada, te acorda com uma espada tremenda, com uma bandeja de prata, dizendo: olha, acorda, eu vim trazer a mensagem para você que Deus te ama. Poderia ser até convincente uma cena extraordinária dessa, mas ela é desnecessária, porque uma prova maior do que a mensagem angelical já foi dada há 2000 anos. E a prova é o Calvário, a prova é a cruz, a prova é o Gólgota. A prova é quando Jesus vai à cruz e diz: tetelestai, está consumado. Eu já reconcilio os homens nesse momento com Deus. Paulo vai dizer, portanto, olha para a obra da redenção, olha para a cruz de Cristo. Está passando um lapso de insegurança, duvidando do interesse de Deus por você. Você acha que Deus se esqueceu e tem se esquecido de você, que não tem ouvido as suas orações, que Ele não está te dando aquilo que você precisa, que Ele não está te abençoando. Se porventura o inimigo está sussurrando isso no nosso ouvido, e o inimigo faz isso. Ele fez isso com Jesus. Jesus foi batizado, Mateus capítulo 3, nos conta essa história. Jesus foi batizado, e no momento do batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre a pessoa de Jesus, em forma de pomba. E naquele momento o Pai fala: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem me deleito. A minha alegria está nele. Você vê ali uma manifestação trinitariana. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo e o Pai falando. A Trindade se manifestando. Jesus ouviu, assim como aqueles que estavam próximos a ele, que ele era o Filho amado de Deus, em que ele, Deus, se comprazia, se alegrava. Mateus capítulo 3. Aí chega Mateus capítulo 4. E logo no verso 1, somos informados que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, para lá ser tentado pelo diabo. Ele passa 40 dias jejuando e orando por aquele momento de confronto com Satanás. E quando Satanás aparece, a primeira frase, a primeira sentença, a primeira expressão de Satanás em direção a Jesus não foi transformar pedras em pães. A primeira coisa que Satanás diz é: se tu és o Filho de Deus. Jesus tinha ouvido 40 dias antes que ele era o Filho amado em quem Deus se alegrava. 40 dias depois, vem Satanás e a primeira palavra: se tu és o Filho. Satanás tentou semear dúvidas acerca do interesse de Deus por Jesus. Jesus foi alvo do investimento maligno, tentando convencê-lo, tirá-lo da certeza de que ele era um filho amado. Ora, se ele ousou fazer isso com Jesus, imagine conosco, imagine comigo. Eu posso olhar para o meu ministério e dizer assim: poxa, Deus não está comigo. Será mesmo que Deus me ama? Se me ama, por que determinadas coisas que eu anseio não acontecem? Se Ele me ama, por que minha família está assim? Por que meus filhos estão assim? Se Ele me ama, por que minha saúde está assim? Por que o meu ministério está em frangalhos? Sugestões malignas tentando nos levar a duvidar do interesse, do amor de Deus por nós. Mas Jesus não sucumbe àquela tentação, não sucumbe àquela comparação. Ele não cai naquela armadilha. Quando Satanás chega para ele: se tu és o Filho mesmo, como há 40 dias atrás você ouviu, transforma, rapaz, essas pedras em pães e mate essa tua fome. Aí Jesus: não. Eu sei que eu sou filho. Não preciso provar nada, demonstrar. Não preciso colocar meu pai à prova. E vou te falar uma coisa: não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia quem ele era. E quem ele era? Ele era o Filho amado em quem Deus se alegrava. Quem você é, queridos? Você é filho querido, amado, eleito de Deus. E a grande prova do amor de Deus não está em que Ele te abençoa hoje, não está porque Ele abriu uma porta de emprego para você, não está no fato dele abençoar sua família, seu casamento, até porque, como eu disse, a graça geral providencia bênçãos até para os ateus. Uma família ajustada, uma saúde em dia, uma renda equilibrada, uma casa boa, uma família feliz, não são evidências de que nós somos eleitos de Deus, porque muitos incrédulos que blasfemam de Deus vivem assim. O que prova que Deus nos ama é que eu olho para trás, apesar do que eu esteja vivendo agora, nesse momento. Eu posso estar com o ministério não indo muito bem, eu posso estar com problemas de saúde na minha vida e na minha família, eu posso estar com dificuldades no casamento, mas quando eu tiro os olhos da minha vida, tiro os olhos da minha família, tiro os olhos de tudo que me cerca e coloco os meus olhos na cruz de Cristo, eu vejo ali o Filho que se entregou por mim. E isso eu tenho certeza que Ele me ama. É a prova maior do amor de Deus por nós. Ele nos salvou, sem nenhuma obrigação de fazê-lo, sem nenhuma obrigação de enviar Jesus. Ele olha para a humanidade caída, culpada do seu erro, porque o homem tinha condições de resistir à proposta de Satanás no Éden. Ele era o primeiro Adão, Jesus é o segundo Adão. Satanás chega para o primeiro Adão e o primeiro Adão sucumbe. Come do fruto. Depois Satanás vai no segundo Adão e o segundo Adão vence a tentação. Adão poderia ter resistido àquele momento, não resistiu. E ele era o nosso representante, nós estávamos em Adão. Toda a humanidade é responsável pela sua queda. Ele, portanto, poderia muito bem não nos salvar, mas ele nos amou com amor eterno, com amor inexplicável, um amor que não pode ser medido, que não pode ser calculado, é um amor inexprimível, não tem Camões, não tem Fernando Pessoa, não tem Mário Quintana, não tem Manuel Bandeira, não tem Castro Alves, não tem poeta que seja capaz de colocar de uma forma mais convincente como Deus nos ama. A grande declaração do amor de Deus é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali no Gólgota, quando Ele derrama o seu corpo, derrama o seu sangue, Ele está dizendo, olha, Deus ama vocês. E por amá-los profundamente, Ele me enviou para reconciliá-los com Ele. Deus te ama. Deus me ama. Deus ama cada um de nós. E a prova foi dada há 2000 anos. Não é nada que Ele faça hoje. O que Ele me dá hoje são presentes, porque eu sou filho e o Pai se alegra em presentear os seus filhos. A grande prova é de que Ele enviou Jesus. Eu, portanto, tenho segurança absoluta nesse amor. Uma segunda razão pela qual podemos confiar no amor desse Deus maravilhoso é quando Paulo fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Imagina uma pessoa que fica um inimigo que não goste de nós, e Satanás é esse inimigo que nos odeia. Ele fica o tempo todo nos acusando dos nossos erros. O tempo todo. Ele nos acusa e ele nos acusa diante de Deus. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele não é digno, chega para nós. Eu tenho um querido amigo meu que um dia, ele compartilhou isso comigo e com o Silvio, há 2 semanas. Um jovem que eu conheço, hoje não mais tão jovem, mas quando ele era jovem de 20 e poucos anos, ele acreditou que tinha cometido o pecado imperdoável.
A blasfêmia contra o Espírito Santo. Foi parar no psiquiatra por causa disso. O diabo ficou ali, tentando convencê-lo que ele tinha cometido o pecado que não tem perdão. O diabo faz isso conosco. A gente comete um erro, a gente pensa numa coisa inadequada, a gente fala uma coisa que não se deve falar, a gente comete um erro contra uma pessoa, a gente erra com Deus. Quem é que nunca errou com Deus? E aí ficamos sendo acusados e ouvimos aquela acusação: você é indigno da fé, você não é crente coisa nenhuma, você é um mentiroso e Deus não vai te abençoar mais. Quantas pessoas não passaram por isso? E detalhe, quantos que dizem que nos amam por causa de uma afirmação maliciosa feita a nosso respeito, muda o sentimento para conosco por causa daquilo que ouviu a nosso respeito. Satanás é mentiroso, mas nem tudo que Satanás nos acusa é mentira. E às vezes a gente comete pecados graves mesmo. Ele não está inventando contra Deus. Ele está dizendo, olha, ele cometeu esse erro e cometeu mesmo. Pecou mesmo. Não é uma calúnia satânica. É verdade, você cometeu. Só que Paulo está dizendo assim, ok, somos pecadores, falhamos, tropeçamos, erramos o alvo. Prometemos a Deus que não faríamos mais e fazemos. Garantimos que nunca mais cometeríamos aquele erro e cometemos. Aí Paulo chega, mas apesar disso, ele nos ama tanto que quando Satanás chega para nos acusar, dizendo, olha, ele fez, ele é indigno da salvação, abandona ele, lança ele, tira ele dos teus planos, esquece dele, porque ele é indigno, ele errou, ele pecou, lança ele nas sombras, retira a mão protetora sobre ele. Quando Satanás lança isso diante de Deus, Deus olha para a obra realizada por Cristo na cruz e diz, Satanás, você está certo. Ele não deveria cometer, mas cometeu. Ele não deveria pecar, mas pecou. Ele não deveria trair, mas ele traiu. Ela não deveria abortar, mas abortou. Ele não deveria matar, mas ele matou. Ela não deveria abandonar o lar, mas ela abandonou. Ela não deveria esquecer do filho, mas ela esqueceu. Ele não poderia desprezar o pai, mas ele desprezou. É verdade. O que ele fez é terrível. O que ele fez é imenso, é bizonho. É algo indigno mesmo de um cristão. Alguém que foi regenerado, alguém que conheceu o meu filho, alguém que teve a consciência iluminada, alguém que tem a habitação do Espírito, alguém que conheceu tanto acerca das minhas realidades. Ele não deveria mesmo se viciar, mas ele se viciou. Ele não deveria voltar para as drogas, mas ele voltou. Ele nunca deveria botar cocaína de novo no nariz, mas ele colocou. Ele nunca deveria dar ouvido para você, mas ele deu. São só esses pecados que você tem para falar contra ele? Eu tenho uma lista muito maior. É só isso. Só que eu vou dizer uma coisa. O meu filho, na cruz, pagou toda a culpa que ele cometeu. Todos os erros foram apagados pelo sangue do meu filho. Está perdoado. Ponto final. Isso é graça. Isso é amor de Deus. Isso é amor do Senhor para conosco. Um amor que não depende, ele não olha para os nossos erros. Porque, querido, se ele olhasse, se Deus considerasse as nossas falhas, eu não poderia estar nesse púlpito. Você não poderia estar fazendo o que você faz para Deus. Josiane não poderia cantar, Aida não poderia reger, Reinilda também não. René não poderia ser presbítero, nenhum de nós aqui. Somos falhos. Prometemos a Deus, está vindo a virada do ano e você balança, poxa vida, 2016 será um ano diferente, eu vou, e não conseguimos cumprir. Perdemos o fôlego, porque a vida é difícil, a vida é dinâmica, a vida se impõe, a agenda, a rotina massacra. Prometemos que oraremos mais, prometemos que seremos mais consagrados, mais piedosos, mais santos, mais íntegros. Prometemos que buscaremos o Espírito Santo, nos encheremos do Espírito do Senhor. E não fazemos. Querido, se Deus olhasse, se relacionasse conosco,
baseado nos nossos erros e acertos, estaremos condenados, porque erramos mais do que acertamos. Porque o erro não é a ação à luz da Bíblia é a consumação do erro. Tiago fala, ninguém quando tentado, Tiago capítulo 1, verso 13 a verso 15, ninguém quando tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado segundo a sua própria cobiça. A cobiça, uma vez concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, depois de consumado, gera morte. A ação é a consumação do erro. O erro, eu posso errar sem consumar. Eu posso desejar uma mulher e cometer adultério com ela sem nunca me deitar com ela. Podemos matar uma pessoa quando no coração eliminamos, apagamos aquela pessoa da nossa vida. Eu não preciso pegar uma arma e dar um tiro nela para ser um assassino. Jesus diz isso em Mateus capítulo 5. Quando ele fala do adultério, a mesma coisa, olha, não é apenas se deitar, só em olhar, com olhar impuro, com intenções impuras, já cometemos o pecado perante o Senhor. Não consumamos, mas o pecado já está lá, potencialmente poderoso, pronto, como uma cobra pronta para dar o bote, só esperando a oportunidade. Ah, se Deus, queridos, se relacionasse conosco, baseado nos nossos erros e acertos. Nós, às vezes, fazemos isso com as pessoas, não é isso? Nós a amamos se elas, primeiramente, nos amar e acertarem conosco. Acerte comigo e eu amarei. Seja bondoso comigo, serei bondoso contigo. Seja simpático comigo, serei simpático contigo. Imagine se Deus fizesse isso com você, porque você sabe quem você é, eu sei quem eu sou. Aqui, nesse momento, eu sou o pregador, sou o mestre da igreja, o pastor. Mas eu não sou só essa pessoa que está aqui abrindo e pregando na carta aos Romanos. Eu sou muito pior do que isso, muito pior. Eu tenho coisas aqui dentro que, graças a Deus, Deus nos deu a bênção de nós não vermos o que passa pelo coração das pessoas. Imagine se eu tivesse a oportunidade de ler os teus pensamentos. Não poderíamos sair de casa. Eu saberia as pessoas que me odeiam. Eu conheceria as pessoas que não vão com a minha cara. Os irmãos que me cumprimentam, mas não gostam muito de mim. As pessoas que convivo e me acham arrogante, metido, seja lá o que for. O teu respeito é a mesma coisa. Imagine você saindo pela rua e lendo o pensamento que as pessoas têm a teu respeito. Seria um sofrimento permanente. Porque o ser humano é complicado. Você pode ter 10 pessoas te elogiando. Você ser amada, querida, aplaudida. E vem o pessoal, te fala que você é linda, você é maravilhosa. Vem umazinha. E diz assim, você é feia. Acabou. Vem 10 pessoas, você é maravilhosa. Vem uma e diz, não, você é chata. A pessoa que diz que é chata, ela tem um peso maior. Imagine se nós soubéssemos o que as pessoas pensam. Ainda bem que Deus guardou, preservou essa propriedade somente para si. Só Ele sonda os corações. Aí Ele olha os corações e diz assim, aquela diaconisa tão consagrada, que ora tão maravilhosamente bem, mas como ela tem um coração duro, que só eu e o Espírito e o Filho sabemos. Mas eu vou abençoá-la a despeito do coração duro que ela tem. Eu vou abençoar aquele pastor a despeito dos equívocos que estão guardados no coração dele. Deus não nos ama baseado naquilo que nós somos ou deixamos de ser. Por isso que Paulo fala, quem pode intentar
acusação contra os filhos de Deus. Ele, a instância máxima da justiça, já nos justificou, já nos perdoou. Quem pode nos condenar? Quem pode nos acusar? Satanás? Já fomos perdoados, purificados. Aí você diz assim: pastor, mas meu pecado é grave. Meu pecado não foi xingar um palavrão porque eu dei uma martelada no dedo. Eu fiz algo terrível, que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Sabe o que eu posso dizer a respeito disso, querido? À luz de Romanos, isso que você fez foi resolvido na cruz do Calvário, há 2000 anos, quando Jesus disse: tetelestai, nenhuma condenação há. Toda dívida foi totalmente paga pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode te acusar. Não permita acusação. Não dê essa alegria para o diabo, de você aceitar a mentira, a acusação dele. Não faça isso, porque Deus já te perdoou no nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoado nós estamos. Podemos viver com essa liberdade. Terceiro e último lugar, caminhando para o fim, Paulo também vai falar de circunstâncias. O amor de Deus em Cristo é tão grande, tão poderoso, que nada nos tira do centro desse amor. Veja que Paulo vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Tribulação não pode. Angústia? Também não pode. Perseguição? Muito menos. Fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem muita gente que procura desesperadamente amar e ser amado, e encontra alguém que lhe promete amor, que lhe garante amor, amor até o fim da vida. Vem a primeira crise, abala aquele sentimento antes declarado como eterno. Vem o desemprego, cadê o amor? Vem a crise na família, cadê o amor? Vem um câncer na família, cadê o amor? Eu vi, inclusive, eu fiquei apavorado com aquilo, uma vez uma senhora, no Jô Soares, ela comentando da quantidade imensa de pais, de homens, no caso, que quando os filhos, com algum problema de saúde, nasceram, lá do hospital mesmo, saíram de casa e nunca mais voltaram, porque não quiseram lidar durante a vida toda com uma criança com um problema. Quanta gente declara amor no altar? Eu te amo, para sempre, até você morrer, até que a morte nos separe. Aí vem os problemas, vem a crise, vem a luta, vem os desafios, falta de dinheiro, envelhecimento, perda da beleza, morte dos filhos, morte, inclusive, eu já vi casamentos serem abalados porque os filhos, eu já vi, aliás, nem morte, não precisa nem morrer, os filhos casam. Os terapeutas de casais chamam isso de síndrome do ninho vazio. A filha única casa. Com Paulo de Farra, né? Deus me... Que Deus me guarde, guarde o meu coração. Essa mensagem está sendo gravada, Bruno? Tá Edita depois. Queridos, síndrome do ninho vazio, o filho casa.
Casais que estavam juntos há 20, 30 anos. Ao invés de redescobrirem-se, uma nova forma de se viver um para o outro, vai embora, acaba. Divorciados depois de 30 anos de casado. Agora com Deus não. Veja o que Paulo fala. Paulo está falando de angústias, de situações, de circunstâncias difíceis mesmo, que vêm assolar a nossa vida. Paulo fala de angústias, Paulo fala de tribulações. Sabe o que é tribulação no grego? Tríbulo era um equipamento que os agricultores utilizavam para poder perfurar a terra e lançar semente. Imagina, mal comparando, imagine um trator com uma roda imensa de 2, 3, 4 metros de diâmetro, de metal maciço, cheio de pontas. Aí ia no terreno, avançava e ia perfurando à medida que essa roda ia passando. Vinha depois o semeador, colocava a semente naqueles buraquinhos feitos pelo tríbulo. Há situações da vida que parece um tríbulo, um trator passando por cima de nós. Há problemas que a gente tira de letra, a gente mata no peito e a vida segue. Agora há outros que esmagam a gente. Sabe o que Paulo está dizendo? Que mesmo quando a vida for um tríbulo, um trator passando por cima de você, nem isso com toda a força, com toda a potência de destruir uma pessoa, de destruir uma família, de destruir um casamento, nem quando isso acontecer, essa situação terrível vai separar, arrancar você das mãos de Deus. Você está seguro porque Ele te ama, e o amor e o compromisso de Deus conosco é por toda a eternidade. O compromisso de um homem para com a mulher é até que a morte separe. Com Deus não. Depois da morte, o compromisso dele continuará conosco. É para sempre, é eterno e se baseia no amor de Cristo Jesus revelado na cruz do Calvário. É para sempre. Então venha ventos de tribulação, venha inundação contra a nossa vida, venha a crise, venha a flecha, venha ataque do diabo, venha todos os demônios organizados contra nós. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos fincados, seguros, fundamentados numa rocha que se chama o Senhor Jesus Cristo, que nos ama eternamente. É amor de Deus para sempre. Não tem furacão, não tem tempestade, não tem terremoto, não tem crise alguma. Ele fala nenhum poder. Não há poder nesse mundo. Não há poder governamental, poder econômico, poder político. Não tem poder espiritual, inclusive, capaz de nos arrancar das mãos do Senhor. Anda, por exemplo, com o seu filho querido pequenininho. Vai, por exemplo, da Presidente Vargas, que são ruas compridas de serem atravessadas. Você pega a sua criança ali, ó. Ela pode tentar apertar a sua mão para não deixar a sua mão escapar. É até bonitinho o gesto. Mas você sabe que quem está segurando quem ali? Você sabe quem está protegendo quem? Ela está segura nas suas mãos. Nada escapa. Sua criança chegará do outro lado, porque você está ali. Deus estende a forte mão dele, nos pega pela nossa mão. E quando a gente pensa que não vamos conseguir chegar do outro lado, ele nos segura e nos garante que chegaremos do outro lado da onde nós precisamos, porque ele é o lado mais forte. Ele é o lado mais forte. Não é à toa que Davi diz: a tua vara, o teu cajado me consolam. Sabe por que o cajado consola? Porque o bom pastor que está lá, entre as montanhas da Palestina, e que precisava guiar as ovelhas até as águas tranquilas e os pastos verdes, determinados lugares que as ovelhas passavam eram escorregadios, perto de ribanceiras, e aí uma ovelha poderia se desgarrar do grupo e escorregar.
Sabe o que o pastor fazia? O cajado tinha 3 metros de comprimento. Lá atrás ele esticava o cajado, puxava a ovelha de volta, com toda a segurança, por meio do rebanho. É o que ele faz conosco. Parece às vezes que a gente vai desgarrar. Está fraco toda a vida, não consegue orar direito, não consegue ler a Bíblia, vir para a igreja é um tormento, é uma luta. O culto é chato, a pregação é chata, o louvor é chato, o coral é chato, tudo é chato. Parece que eu não vou chegar até o final do ano. A gente vai chegando outubro, novembro, e parece que a gente não vai chegar ao dia 31 servindo ao Senhor. Aí vem aquele cajado, nos pega, nos leva para perto do rebanho novamente. Nos conduz até o pasto verde, até a água tranquila. E a gente repousa sobre esse pasto verde. A gente bebe dessa água e a alma é refrigerada para a glória do nome do Senhor. Nenhuma situação pode nos separar do amor de Deus. É caso de amor, querido. Como dizia o meu querido professor hoje lá na Paraíba, reverendo Tércio Alves Lira, foi meu professor de teologia sistemática, ele dizia assim: nós estamos com um problema seríssimo. Ele nos ama, se apaixonou por nós, não desistirá de nós, nos ama com amor eterno, intenso. Nada pode esvaziar o amor de Deus por nós. Nem eu, com todos os meus erros, não tenho competência de convencê-lo a deixar de me amar, com todos os meus erros. O Senhor te ama. E esse é o amor que você tem que procurar. Você que nos visita e tem tentado amar, e talvez busque esse amor em algum lugar, mas não sabe aonde, esse amor está em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo a gente recebe esse amor que supre toda necessidade, toda a carência do ser humano. Que o teu coração seja aberto para o Senhor hoje e você volte para casa inundado do amor do Senhor. Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos orar? Logo após a oração, Coral Fortunato, Coral Conjunto Maranata, vai estar adorando ao Senhor. Pediu o pastor Davidson para vir fazer essa oração. Senhor, em tua presença nos encontramos mais uma vez, ó Pai, nessa noite. Nós te exaltamos por essa palavra, Deus, que trouxe alento ao nosso coração, que trouxe, Senhor, uma renovação espiritual em nossa vida e mudança de perspectivas, ó Deus. Nós te exaltamos por isso, porque tu usaste o teu servo como canal de tuas bênçãos para nos alimentar através da tua palavra e nos ajudar, Senhor, a entender como o teu grande amor por nós, ó Pai, de fato faz toda a diferença em nossa vida. Nesse momento, Pai, nós pedimos a Ti ainda que Tu estejas nos levando em paz para nossos lares. Que haja, Senhor, a bênção do Senhor ainda sobre nós, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Então que possamos, ó Pai, de fato diminuir em nossa mente, em nosso coração, Pai, todo o nosso eu, que ele seja quebrado neste momento, colocado, Senhor, debaixo do Teu altar, colocado, Senhor, debaixo da Tua cruz, e que o Senhor esteja crescendo, Senhor, na vida de cada um de nós. Nós assim agradecemos a Ti por tudo, pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.